Nenhum passa agora com seu funk é da hora, com força que emoção, bombadinha pancadão, tá cantando no coração, tá cantando pra você ver, bombadinho MC é pra você, é funk do amor, funk é da paz, funk é da Analina, cantando em bombadinho demais, MC bombadinho, cantando pra todo mundo ver, o funk da paz é o funk da TV, cantando pro Flamengo, o bonde do Flamengo vai passar. Vai jogar hoje com Gabigol e o Bruno Henrique. Joga com Michael e com Diego. Tem um paredão, tem um mundão. Flamengo é talento de seleção. O Gabigol é um cara do talento, cara que joga bola com todo sentimento. O bonde do Flamengo é o bonde do amor, o bonde da paz é o bonde do caô. O Vitinho é um cara de momento. O bonde do Flamengo tá em todo sentimento. Passando no Maracanã, jogando com você. O bonde do Flamengo tá escrito na TV. Vai ganhar o Brasileirão da Série A. Ganhar a Libertadores da Série A. Libertadores joga com muita emoção. O bonde do Flamengo tá em todo o Brasilzão. O bonde do Flamengo é o bonde pra você. O bonde do Flamengo todo mundo pode que joga agora, joga com Gabigol, joga com o Bruno Henrique, joga com o Caô. O Diego Alves é um goleiro paredão. O Diego Alves é o goleiro do Mengão. Tem um Bruno Henrique, tem um cara de talento. O Bruno Henrique faz gol no Flamengo todo momento. Tem um Diego, tem um Amador, tem um Rascaeta, tem um meio campo, um Rascaeta que joga com amor, joga com muita paz, joga muito com caô. Tem o Roberto Londino, presidente do Flamengo, ele é um cara do momento. Tem o Renato Gaúcho, tem o treinador, e Renato Gaúcho, ele é muito caô. Bota o time pra jogar no Brasileirão, o time do Flamengo tá fazendo multidão. O time do Flamengo tá em todo o coração. Eu sou flamenguista, sou da torcidazão. Sou de Codó do Maranhão. MC Bombadinho, canta pra vocês não. Canta pro Rio de Janeiro, canta pro Brasil inteiro. Em Copacabana tem mulher muito linda, linda demais se vê. Em Copacabana tem mulher, atriz da TV, tem atriz da Globo, tem atriz emissora, atriz Globo, é melhor de se ver. Tem a Globo, tem o SBT, tem a Record, tem um bonde para você ver. A Globo passou o Brasileirão, nesse a Globo visita a multidão. E a Record passa o Campeonato Carioca, todo mundo vê, todo mundo e adora. Tem SBT, te passa a Libertadores, joga com prazer, joga muito com amores. Tem a Eliana, que é muito bonita, é uma atriz, tá no coração e ela fica. Tem o Rodrigo Faro, tem um cara do momento. O Rodrigo Faro é um apresentador do sentimento. Tem o Luciano Huck, que é o apresentador da Globo. Luciano Huck é um cara do momento, é apresentador da Globo, ele é de sentimento. Luciano Huck tá em todo momento. MC Bombadinho canta pra você ver. MC Bombadinho, ele é um cara da TV. Ele incomoda aqueles MC, porque MC tá no coração de vocês vir. MC Bombadinho é um cara da hora. MC Bombadinho tá cantando pros MC, ele se incomoda, porque o MC tá de olho em você. O MC tá de olho na TV, tá na Globo, tá na SBT, tá na Record, tá todo mundo pode ver. Essa emissora é muito talento. É o Bombadinho, MC passou todo momento. Tem a Libertadores, tem um Brasileirão. O Campeonato Brasileiro dá muita emoção. A Libertadores tá no coração, porque o bonde do Flamengo vai passar com ilusão. Vai fazer gol na TV, gol na Globo, pra todo mundo pode que. Vai fazer gol no SBT, porque tem a Libertadores. O bonde do Flamengo, ele passa. Olha, o bonde do Flamengo é muito talentão. O bonde do Flamengo tá indo todo o coração. É o bonde do Flamengo, é o bonde do momento. MC Bombadinho canta com todo sentimento. Tá passando é agora. O bonde do Flamengo é o cara é da hora.
O bonde do Flamengo, né, ganhar é na TV, ganha Libertadores, ganha pra todo mundo ver, ganha brasileiro, ganha mundial. O Flamengo é um time de moral, um time que joga muito amor, um time que tem um talento, o time é o caô.